Sejam bem-vindos a quem estiver assistindo essa gravação e vamos começar aqui o primeiro parte sobre a psicopatologia da vida cotidiana de Freud, tá bom? Do grupo de psicanálise do Genefil. Bora lá então. Essa é uma das edições, uma das várias traduções, né, uma das mais, talvez não seja uma das melhores, mas é uma bem conhecida. Das outras obras de Freud, apenas uma, as Conferências Introdutórias, rivaliza com essa em termos de grande quantidade de edições que teve em alemão e do número de línguas estrangeiras para as quais foi traduzida. Entrou aqui. Em quase cada uma das numerosas edições inclui-se novo material no livro e, nesse aspecto, poderia-se pensar em semelhança com a interpretação dos sonhos e os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, aos quais Freud fez constantes acréscimos durante toda a sua vida. Na verdade, contudo, os casos não se assemelham. Nesses dois outros livros, o material novo, em sua maior parte, consistiu em ampliações importantes ou em correções dos dados clínicos e das conclusões teóricas. Em sobre a psicopatologia da vida cotidiana, a quase totalidade das explicações e teorias básicas já estava presente nas primeiras edições. A grande massa dos acréscimos posteriores consistiu meramente em exemplos e ilustrações adicionais, parcialmente fornecidos pelo próprio Freud, mas sobretudo por seus amigos e discípulos, destinados a esclarecer melhor o que ele já havia examinado. Sem dúvida, Freud compraziam particularmente tanto as próprias anedotas quanto o fato de ele receber uma confirmação tão ampla de seus pontos de vista. Mas o leitor não consegue deixar de sentir, vez por outra, que a profusão de novos exemplos interrompe e até confunde o fio central da argumentação subjacente. Aqui, como no caso dos livros de Freud sobre os sonhos e os xistes, porém, talvez em maior escala, o tradutor tem de enfrentar o fato de que, em grande parcela do material com que irá lidar, depende de jogos e palavras totalmente intraduzíveis. Na versão anterior, Brill deu ao problema uma solução drástica, omitiu todos os exemplos que continham termos impossíveis de traduzir para o inglês e inseriu diversos exemplos próprios que ilustravam pontos semelhantes aos omitidos. Esse foi, sem dúvida, um procedimento inteiramente justificável naquelas circunstâncias. Na época da versão de Brill, a obra de Freud era quase desconhecida aos pais de língua inglesa, e era importante não criar obstáculos desnecessários à divulgação desse livro, expressamente projetado pelo próprio Freud para o leitor comum. O êxito com que Bill logrou esse objeto evidência pelo fato de que, em 1935, sua tradução já tivera 16 edições e muitas outras iriam seguir-se a elas. Ademais, os exemplos de Brill eram excelentes em sua maioria e, com efeito, 2 ou 3 foram incluídos por Freud em edições posteriores do original alemão. Ainda assim, existem objeções óbvias a que se perpetua essa situação, especialmente numa edição que visa os estudiosos mais aplicados aos textos de Freud. Em alguns casos, por exemplo, a omissão de parte do material ilustrativo de Freud inevitavelmente acarretava a omissão de algum comentário teórico importante e interessante. Além disso, Brill, embora Brill anunciasse em seu prefácio a intenção de modificar ou substituir alguns dos casos do autor, essas substituições no texto, em geral, não são explicitamente indicadas, e o leitor fica às vezes sem saber ao certo se está lendo Freud ou Brill. A tradução de Brill, convém acrescentar, foi feita a partir da edição alemã de 1912 e permaneceu inalterada em todas as reimpressões posteriores. Desse modo, ele passa ao largo do imenso número de acréscimos feitos ao texto por Freud nos 10 ou mais anos subsequentes. O efeito total das omissões, devido a essas diferentes causas, é estarrecedor. Das 305 páginas das últimas edições, boa noite, Antoniel, tudo bom? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Vamos lá.
Bom, o efeito total das emissões devido a essa diferentes causas é estarrecedor. Das 305 páginas de texto da última edição, tal como as imprensas nas Gesamtwerke, cerca de 90 a 100 páginas, isto é, quase um terço do livro, até hoje, nunca foram publicados em inglês. O caráter integral da presente tradução, por conseguinte, é contrabalanceado pela perda indubitável de facilidade de leitura em virtude da política de edição da Standard, de lidar com os jogos de palavras pelo método prosaico, de fornecer expressões originais em alemão, explicá-las com auxílio de colchetes e notas de rodapé. Encontramos a primeira menção feita por Freud a um ato falho na carta em Verda Fleias, em 26 de agosto de 1809. Ali ele disse: finalmente compreenderam uma coisinha de que eu suspeitava há muito tempo. O modo como o nome às vezes nos escapa, e em seu lugar nos ocorre um substituto completamente errado. Um mês depois, a 22 de setembro, ele dá outro exemplo a Fleiss. Dessa vez, o conhecido exemplo do Signorelli, publicado naquele mesmo ano em forma preliminar na... não sei ler alemão, então vamos pular essa parte. E depois, usado no primeiro capítulo da presente obra, no ano seguinte, a mesma revista publicou um artigo de Freud sobre as lembranças encobridoras. Inclusive, a gente já leu esse texto, tá, pessoal? Já leu esse texto. Tema que ele tornou a examinar de modo bem diferente no capítulo 4 adiante. No entanto, seu tempo estava inteiramente tomado pelo trabalho de terminar a interpretação dos sonhos e preparar seu estudo mais breve sobre os sonhos. E ele só se dedicou seriamente sobre a psicopatologia da vida cotidiana no fim do ano de 1900, em outubro daquele ano. Ele pede a anuência de Fleiss para utilização como epígrafe da obra da Citação do Fausto, que de fato veio a ser impressa na página de rosto. A 30 de janeiro de 1901, ele informa que a obra está em ponto morto, semi-acabada, mas logo terá prosseguimento. E a 15 de fevereiro, anuncia que terminará a obra dentro de mais alguns dias. Na verdade, ela surgiu em julho e agosto, em duas edições do mesmo período de Berlim, que havia publicado os estudos preliminares. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo até agora? Fiquem à vontade para me interromper, tá, pessoal? 3 anos depois, em 1904, a obra foi publicada pela primeira vez em volume separado, praticamente sem nenhuma alteração, mas, daí por diante, fizeram-se acréscimos quase contínuos no decorrer dos 20 anos seguintes. Em 1901 e 1904, o livro tinha 10 capítulos. 2 outros, que agora constituem o capítulo 3 e 11, foram acrescentados pela primeira vez em 1907. Na biblioteca de Freud foi contado um exemplar da edição de 1904, com folhas e anotações inseridas, nas quais ele anotara sucintamente outros exemplos. A maioria deles foi incorporada às edições posteriores. Outros, desde que parecessem interessantes, foram aqui incluídos em notas de rodapé nos lugares apropriados. A especial simpatia com que Freud encarava os atos falhos se devia, sem dúvida, ao fato de eles serem juntamente com sonhos o que lhe permitiu estender a vida psiconormal às descobertas que antes fizeram em relação às neuroses. Pela mesma razão, ele os empregava regularmente como o melhor material preliminar para introduzir nas descobertas da psicanálise os estudiosos que não eram médicos. Esse material era simples e, pelo menos à primeira vista, imune a objeções, além de se referir a fenômenos experimentados por qualquer pessoa normal. Em seus textos expositivos, Freud às vezes preferia os atos falhos aos sonhos, que envolviam mecanismos mais complicados e tendiam a conduzir rapidamente para águas mais profundas. Eis porque inaugurou sua grande série de conferências introdutórias de 1916 a 1917, dedicando aos atos falhos as 3 primeiras, nas quais, por sinal, reaparecem muitos dos exemplos das páginas seguintes, e deu ao ato falho prioridade semelhante em suas contribuições à revista Scientia e à enciclopédia de Marcuse. Apesar desse fenômeno serem simples e facilmente explicáveis,
Freud pôde com ele demonstrar aquilo que afinal foi a tese fundamental estabelecida em A Interpretação dos Sonhos: a existência de dois modos distintos de funcionamento psíquico, por ele descrito como os processos primários e secundários. Ademais, outra crença de Freud encontrava apoio convincente no exame dos atos falhos, sua crença na aplicação universal do determinismo aos eventos psíquicos. É, nessa verdade, que ele insiste no último capítulo do livro. Teoricamente, seria possível descobrir os determinantes psíquicos de cada um dos menores detalhes dos processos anímicos. E talvez o fato desse objetivo parecer mais fácil de atingir no caso dos atos falhos tenha sido outra razão para que exercesse sobre Freud uma atração especial. De fato, ele tornou a referir-se exatamente a esse ponto em seu breve artigo As Sutilezas de um Ato Falho, de um dos seus... Peraí... Vamos lá, pessoal. Agora promete, hein? Capítulo 1. O esquecimento de nomes próprios. Na edição de Monash, sei lá o quê, de 1898, publiquei um pequeno artigo sobre o título O Mecanismo Psíquico do Esquecimento, cujo conteúdo recapitularei aqui e tomarei como ponto de partida para discussão mais ampla. Nele, apliquei a análise psicológica ao frequente caso do esquecimento temporário de nomes próprios, explorando um exemplo altamente sugestivo, extraído da minha autoobservação. Eu cheguei à conclusão de que a situação específica, reconhecidamente comum e sem muita importância prática, em que uma função psíquica, a memória, se recusa a funcionar, admite uma explicação de muito maior alcance do que a valorização usual que se dá ao fenômeno. A menos que eu esteja muito enganado, um psicólogo a quem se pedisse para explicar a razão por que, em tantas ocasiões, deixa de nos ocorrer um nome próprio que pensamos conhecer perfeitamente, se contentaria em responder que os nomes próprios sucumbem mais facilmente ao processo do esquecimento do que outros conteúdos da memória. Ele apresentaria razões plausíveis para essa preferência dada aos nomes próprios, mas não suspeitaria que quaisquer outras condições desempenhassem um papel em tais ocorrências. Minha preocupação com o fenômeno do esquecimento temporário de nomes nasceu da observação de certas características que podem ser reconhecidas com bastante clareza em alguns casos individuais. Embora, na verdade, não em todos, trata-se do casos em que nomes não só é esquecido, como também erroneamente lembrado. Em nossa afã de recuperar o nome perdido, outros nomes substitutos, nos vem à consciência, reconhecemos de imediato que são incorretos, mas ele insiste em retornar e se impõe com grande persistência. O processo que deveria levar à reprodução do nome perdido foi, por assim dizer, deslocado, e por isso conduziam a um substituto incorreto. Minha hipótese é que esse deslocamento não está entregue a uma escolha psíquica arbitrária, mas segue vias previsíveis que obedecem à lei. As leis, né? As leis. Em outras palavras, suspeito que o nome ou os nomes substitutos ligam-se de maneira averiguável com o nome perdido. Espera, se tiver êxito, em demonstrar essa ligação. Pode esclarecer a circunstância em que ocorre o esquecimento do nome. Dos nomes. O nome que tentei lembrar em vão, no exemplo escolhido para análise em 1898, foi o do artista que pintou os afrescos magníficos das quatro últimas coisas na Catedral do Orvieto. Em vez do nome que eu procurava, Signorelli, impunha-se a mim nomes de dois outros pintores, Botticelli e Boltraffio, embora fossem imediata decisivamente rejeitados por meu juízo como incorretos. Ao ser informado por outra pessoa do nome correto, reconheci-o prontamente sem hesitação. A investigação das influências
e das vias associativas pelas quais a reprodução do nome assim se é deslocado, de Signorelli para Botticelli ou Boltrafio, levou ao seguinte resultado. A. A razão por que o nome de Signorelli foi esquecido não deve ser procurada numa peculiaridade do próprio nome, nem em qualquer características psicológicas do contexto em que ele se inseriu. O nome esquecido era-me tão familiar quanto os nomes substitutos, Botticelli, e muito mais familiar do que outro nome substituto, Boltrafio, sobre cujo portador eu mal sabia dar outra informação senão a de que pertencia à escola de Milão. Além disso, o contexto em que o nome for esquecido me pareceu inofensivo e não me trouxe maiores esclarecimentos. Eu viajava em companhias de um estranho indo de Ragusa, na Dalmácia, para um lugar na Herzegovina. Nossa conversa voltou-se para o assunto das viagens para a Itália. E perguntei ao meu companheiro de viagem se ele já estivera em Orvieto. E se vira ali os famosos frescos pintados por... B. O esquecimento do nome só foi esclarecido quando me lembrei do assunto que estávamos discutindo pouco antes, e revelou ser um caso de perturbação do novo tema emergente pelo tema que antecedeu. Pouco antes de perguntar ao meu companheiro de viagem se ele já estivera em Orvieto, conversávamos sobre os costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina. Eu lhe havia contado o que ouvira de um colega que trabalhou em meio a essas pessoas, que elas costumam ter grande confiança no médico e total resignação ao destino. Quando se é obrigado a lhes dizer que nada pode ser feito por um doente, responde: Herr, o que se há de dizer? Se fosse possível salvá-lo, sei que o Senhor o teria salvo. Nessas frases, encontramos pela primeira vez palavras e nomes Bósnia, Herzegovina, Herr, que pode ser inserido numa sequência associativa entre Signorelli e Botticelli, Boltrafio. Suponho que essa sequência de pensamentos sobre os costumes dos turcos da Bósnia, etc., adquiriu a capacidade de perturbar o pensamento subsequente por eu ter afastado a atenção dela antes que fosse concluída. De fato, lembro-me de ter querido contar uma segunda anedota e que minha memória estava próxima da primeira. Estes turcos conferem ao gosto sexual um valor maior do que de qualquer outra coisa e, na eventualidade dos distúrbios sexuais, caem num desespero que contrasta estranhamente com sua resignação ante a ameaça de morte. Certa vez, um dos pacientes de meu colega lhe disse: sabe, Herr, quando isso acaba, a vida não tem nenhum valor. Suprimi a comunicação desse traço característico por não querer tocar nesse tema numa conversa com um estranho. Mas fiz algo mais. Também desviei minha atenção da continuação dos pensamentos que poderiam ter me surgido a partir do tema morte e sexualidade. Naquela ocasião, eu ainda estava sob a influência de uma notícia que me chegara algumas semanas antes, durante uma breve estada em Trafoi. Um paciente a quem eu me havia dedicado muito pusera fim à sua vida por causa de um distúrbio sexual incurável. Tenho certeza de que esse triste acontecimento e tudo o que se relacionava com ele não me vieram à lembrança consciente durante essa viagem a Herzegovina, mas a semelhança entre Trafoi e Boltrafoi força-me a supor que essa reminiscência, apesar de minha atenção, ter sido deliberadamente desviada disso, passou a atuar em mim na época da conversa. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Digam aí. Nada ainda? Vamos lá. D. Já não me é possível considerar o esquecimento do nome Signorelli como um evento casual. Sou forçado a reconhecer a influência de um motivo nesse processo. Foi o motivo que fez com que eu me interrompesse na comunicação de meus pensamentos a respeito dos costumes dos turcos. E foi o motivo que, além disso, influenciou-me a pedir que se conscientizasse em mim os pensamentos ligados a eles, que tinham levado a notícia recebida em Trafoi. Eu queria, portanto, esquecer, havia recalcado algo. É verdade que não queria esquecer o nome do artista, do Orvieto, mas sim outra coisa.
Essa outra coisa, contudo, conseguiu situar-se numa conexão associativa com o seu nome. Tanto que meu ato de vontade errou o alvo e esqueci uma coisa contra a minha vontade quando queria esquecer intencionalmente a outra. A aversão, ao recordar, dirigia-se contra um dos conteúdos. Esqueci uma coisa contra a minha vontade, quando queria esquecer intencionalmente a outra. A aversão, ao recordar, dirigia-se contra um dos conteúdos. A incapacidade de lembrar surgiu no outro. Obviamente, o caso seria mais simples se a aversão e a incapacidade de lembrar estivessem com o mesmo conteúdo. Além disso, os nomes substitutos já não me parecem tão literalmente justificados como antes da elucidação do assunto. Por uma espécie de compromisso, eles me lembram tanto aquilo que eu queria esquecer, quanto o que eu queria recordar, e me indicam que minha intenção de esquecer, algo que não foi nem um êxito completo, nem um fracasso total. E muito notável a natureza do enlace que se estabeleceu entre o nome perdido e o tema recalcado. O tema da morte, a sexualidade, etc., em que aparecem os nomes Bósnia, Herzegovina e Travoi. O diagrama esquemático que agora eu intercalo é que foi extraído do artigo de 1898, figura 1, visa dar uma imagem clara desse lance. O nome Signorelli foi dividido em duas partes. Um dos pares, ele, ressurge inalterado, um dos nomes substitutos, enquanto o outro, através da tradução de Signor para Her, adquiriu numerosas e variadas relações com nomes contidos no tema recalcado, mas, por esse motivo, não ficou disponível a reprodução consciente. Seu substituto, para Signor, foi criado como se tivesse havido um deslocamento ao longo da conexão de nomes Herzegovina e Bósnia, sem qualquer consideração ao sentido ou ao limite acústico da sílaba. Assim, os nomes foram tratados nesse processo como pictogramas de uma frase destinada a se transformar num enigma furado, o rebus. De todo o curso do acontecimento que por tais caminhos produziu, em vez do nome Signorelli, os nomes substitutos, nenhuma informação foi dada à consciência. À primeira vista, parece impossível descobrir qualquer relação entre o tema em que ocorreu o nome, Signorelli, e o tema recalcado que o precedeu no tempo, salvo por esse retorno das mesmas sílabas, ou melhor, sequência de letras. Talvez não seja demais assinalar que as condições que os psicólogos presumem ser necessárias para reproduzir e para esquecer por eles buscadas em certas relações e predisposições não são incompatíveis com as explicações precedentes. Tudo o que fizemos, em certos casos, foi acrescentar um motivo aos fatores reconhecidos dessa longa data como capazes de promover o esquecimento de um nome. Ademais, elucidamos o mecanismo da ilusão de memória. Também, em nosso caso, as predisposições são indispensáveis para possibilitar ao elemento recalcado a apoderar-se por associação do nome esquecido, arrastando-o consigo para o recalcamento. No caso de outro nome, com condições mais favoráveis de reprodução, isso talvez não acontecesse. Com efeito, é provável que o elemento suprimido sempre lute por prevalecer em algum outro lugar, mas só tenha êxito quando depara com condições favoráveis. Em outras ocasiões, a supressão sobrevém sem qualquer perturbação funcional, ou como podemos dizer, com razão, sem qualquer sintoma. As condições necessárias para se esquecer um nome, quando o esquecimento é acompanhado da ilusão da memória, pode ser resumido da seguinte maneira: certa predisposição para esquecer o nome, um processo de supressão realizado pouco antes, a possibilidade de se estabelecer uma associação externa entre o nome em questão e o elemento previamente suprimido. É provável que não devamos superestimar a dificuldade de satisfazer essa última condição, de vez que, levando em conta os requisitos mínimos esperados desse tipo de associação, é possível estabelecê-las na grande maioria dos casos. Entretanto, existe a questão
mais profunda de saber se tal associação externa pode realmente ser condição suficiente para que o elemento recalcado perturbe a reprodução dos nomes perdidos, se não haveria necessidade de alguma ligação mais íntima entre os dois temas. Numa consideração superficial, tenderíamos a rejeitar essa última exigência e a aceitar como suficiente a contiguidade temporal entre ambos mesmos, com conteúdos completamente diferentes. Numa investigação profunda, porém, descobre-se com frequência cada vez maior que os dois elementos enlaçados por uma associação externa, o elemento recalcado e o novo, possuem também alguma ligação de conteúdo. Com efeito, tal ligação é demonstrável no exemplo de Signorelli. O valor do conhecimento que adquirimos ao analisar o exemplo de Signorelli depende, é claro, de que queremos declará-lo um caso típico de uma ocorrência isolada. Devo, pois, afirmar que o esquecimento de nome, acompanhado por uma ilusão da memória, ocorre com frequência comum, tal como o esclarecimento no caso de Signorelli. Quase todas as vezes em que pude observar esse fenômeno em mim mesmo, pude também explicá-lo de maneira descrita acima, ou seja, como motivado pelo recalcamento. Devo ainda chamar a atenção para outra consideração que confirma a natureza típica de nossa análise. Penso não haver justificativa para se fazer uma separação teórica entre os casos em que o esquecimento de nomes é acompanhado por ilusão da memória e outros em que não ocorrem nome substituto incorreto. Esses nomes substitutos surgem espontaneamente em alguns casos, noutros, nos quais não afloraram espontaneamente, pode-se obrigá-los a emergir mediante um esforço da atenção. E eles exibem, então, com o elemento recalcado e com o nome ausente, a mesma relação que teriam caso tivessem aparecido espontaneamente. Dois fatores parecem decisivos para trazer à consciência os nomes substitutos. Primeiro, o esforço da atenção e, segundo, uma condição interna ligada ao material psíquico. Poderíamos buscar essa última na maior ou menor facilidade com que se estabelece a necessária associação externa entre os dois elementos. Assim, boa parte dos casos de esquecimento de nomes sem ilusão da memória pode ser acrescentada aos casos em que se formam nomes substitutos, aos quais se aplica o mecanismo de exemplo do Signorelli. No entanto, certamente não ousarei afirmar que todos os casos de esquecimento de nomes devem ser classificados no mesmo grupo. Não há dúvida de que existem exemplos muito mais simples. Penso que teremos enunciados os fatos com suficiente cautela se afirmarmos, junto aos casos simples de esquecimento de nomes próprios, existe também um tipo de esquecimento motivado pelo recalque. Capítulo 2. O esquecimento de palavras estrangeiras. Ficou alguma coisa, pessoal, para trás do capítulo 1? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma coisa que incomodou? Falou, puxa, isso aqui já aconteceu comigo. Então tá bom, sigamos aqui. Capítulo 2. O esquecimento de palavras estrangeiras. O vocábulo corrente de nossa própria língua, quando confinado às dimensões do uso normal, parece protegido contra o esquecimento. Notoriamente, o mesmo não acontece com o vocábulo de uma língua estrangeira. A predisposição para esquecê-la estende-se a todas as partes da fala, e um primeiro estágio de perturbação funcional revela-se na medida desigual com que dispomos do vocabulário estrangeiro, conforme o nosso estado geral de saúde e o grau de nosso cansaço. Numa série de casos, esse tipo de esquecimento exibe o mesmo mecanismo que nos foi revelado pelo exemplo de Signorelli. Para provar isso, apresentarei uma única análise, mas que se distingue por algumas características úteis.
Trata-se do esquecimento de uma palavra que não era um substantivo numa situação latina. Peço permissão para fazer um relato amplo e explícito desse pequeno incidente. No verão passado, também durante uma viagem de férias, renovei meu contato com um jovem de formação acadêmica, que logo constatei estar familiarizado com algumas de minhas publicações psicológicas. Nossa conversa recaiu, já não me lembro como, sobre a situação social da raça a que ambos pertencemos. E ele, impelido pela ambição, passou a lamentar-se por sua geração estar condenada à atrofia, segundo sua expressão, não podendo desenvolver seus talentos ou satisfazer suas necessidades. Concluiu seu discurso, de tom apaixonado, com o célebre verso de Virgílio, em que a infeliz Dido confia à posteridade sua vingança de Enéas. Exurari. Melhor dizendo, ele quis concluí-la desse modo, pois não conseguiu fazer a citação e tentou esconder uma evidente lacuna em sua lembrança, trocando a ordem das palavras. Exurare ex notris osibus utro. Por fim, disse, irritado, por favor, não me faça essa cara tão zometeira como se estivesse comprazendo com meu embaraço, mas antes me ajude. Falta alguma coisa no verso. Como é mesmo que diz? Completo? Ajudarei com prazer, respondi. E deles a citação correta. Exurare aliquis nostris ex osibus utor. E tolice esquecer essa palavra, por falar nisso, o senhor diz que nunca se esquece nada sem uma razão. Gostaria muito de saber como foi que esqueci esse pronome indefinido. Aliquis. Aceitei o desafio prontamente, na esperança de conseguir uma contribuição para a minha coleção. Disse-lhe, pois, isso não nos deve tomar muito tempo. Só tenho que lhe pedir que me diga sinceramente e sem nenhuma crítica tudo o que lhe ocorre enquanto estiver dirigindo, sem nenhuma intenção definida. Sua atenção para a palavra esquecida. Certo, então me ocorre a ideia ridícula de dividir a palavra assim. A e liquis. O que quer dizer isso? Não sei. E o que mais ocorre? Isso continua assim? Relíquias. E o que faz? Fluidez, fluido. O senhor já descobriu alguma coisa? Não, ainda não. Mas continue. Estou pensando, prosseguiu ele com um sorriso irônico, em Simão de Trento, cujas relíquias vi há 2 anos numa igreja de Trento. Estou pensando na acusação de sacrifício de sangue, que agora está sendo lançado de novo contra os judeus, e no livro de Claypole, que vê em todas essas supostas vítimas reencarnações, reedições, por assim dizer, do Salvador. Essa ideia não está inteiramente ligada do tema de nossa conversa, antes que lhe escapassem da memória a palavra latina. Exato. Estou pensando ainda num artigo que li recentemente no jornal italiano. Acho que o título era O que diz Santo Agostinho sobre as mulheres? Que entende o senhor com isso? Estou esperando. Pois agora vem algo que, por certo, não tem nenhuma ligação com o nosso tema. Por favor, peço-lhe que se abstenha de qualquer crítica e... Sim, já sei. Lembro-me de um magnífico senhor idoso que encontrei numa das minhas viagens na semana passada. Ele era realmente original. Parecia uma enorme árvore de rapina. Chamava-se Benedito. Se isso lhe interessa. Bem, pelo menos temos uma sequência de santos e padres da igreja. São Simão, Santo Agostinho, São Benedito. Acho que havia um padre da igreja chamado Orígenes. Além disso, 3 desses nomes são também prenomes, como Paul e Claypole. Agora o que me ocorre é São Januário e o milagre do seu sangue. Parece que meus pensamentos avançam mecanicamente. Deixa estar. São Januário e Santo Agostinho têm a ver ambos com o calendário. Mas que tal me ajudar a lembrar do milagre do sangue? O senhor, com certeza, já ouviu falar nisso. O sangue de São Januário fica guardado num pequeno frasco, numa igreja de Nápoles. Num determinado dia santo, ele se liquefaz, milagrosamente. O povo dá muita importância a esse milagre e fica muito agitado quando há algum atraso, como aconteceu certa vez na época em que os franceses ocupavam a cidade. Então, o general comandante, ou será que estou enganado? Será que foi Garibaldi? Chamou o padre de lado e, com um gesto inequívoco,
na direção dos soldados apostos lá de fora. De noite até esperavam que o milagre acontecesse bem depressa. E de fato, o milagre ocorreu. Bem, continue. Por que está hesitando? É que agora realmente me ocorreu uma coisa, mas é íntima demais para ser comunicada. Além disso, não vejo nenhuma ligação nem qualquer necessidade de contá-lo. Pode deixar a ligação por minha conta. É claro que eu não posso forçá-lo a falar sobre uma coisa que lhe seja desagradável. Mas então não queira saber de mim como foi que se esqueceu da planta liquens. Realmente, o senhor acha? Pois bem, é que de repente pensei numa dama de quem eu poderia receber uma notícia que seria bastante desagradável para nós dois. Que as regras delas não vieram? Como conseguiu adivinhar isso? Já não é difícil. Você preparou bem o terreno. Pense no santo do calendário, no sangue que começou a fluir num dia determinado, na perturbação quando esse acontecimento não se dá, na clara ameaça de que o milagre tem que se realizar. Senão, na verdade, você usou o milagre de São Januário para criar uma esplêndida alusão às regras das mulheres. Sem me contar, sem me dar conta disso, o senhor realmente acha que foi essa expectativa angustiante que me deixou impossibilitado de reproduzir uma palavra tão significativa como aliquis? Parece-me inegável. Basta lembrar sua divisão em aliquis e sua associação relíquias. E o que fazer? Fluido. São Simão foi sacrificado quando criança. Devo continuar e mostrar como ele entra nesse contexto? O senhor pensou nele partindo do tema das relíquias? Não. Prefiro que não faça isso. Espero que o senhor não leve muito a sério esses meus pensamentos, se é que realmente os tive. Em troca, quero confessar que a dama é italiana e que estive em Nápoles com ela. Mas será que tudo isso não é apenas uma obra do acaso? Tenho que deixar o seu critério decidir se todas essas relações podem ser explicadas pela suposição de que são obra do acaso. Posso dizer-lhe, no entanto, que qualquer caso semelhante que você queira analisar, irá levá-los aos acasos igualmente notáveis. Isso aqui foi meio que uma sessão de análise, tá? Entre esse rapaz e Freud, tá? Foi meio que um jogo ali, uma sessão rapidinha de análise ali. Tenho diversas razões para dar valor a essa pequena análise e sou grato a meu ex-companheiro de viagem por ter me presenteado. Não falei. Em primeiro lugar, porque nesse caso, pude recorrer a uma fonte que habitualmente me é negada. Para o exemplo aqui reunido de perturbações de uma função psíquica na vida cotidiana, tenho de recorrer principalmente à autoobservação. Empenhe-me em evitar o material muito mais rico fornecido por meus pacientes neuróticos. Um minutinho. Por isso, é particularmente valioso para meus objetivos que uma outra pessoa que não sofra da doença nervosa se ofereça como objeto de tal investigação. Essa análise é significativa em outro aspecto. Ela esclarece o caso do esquecimento de uma palavra sem que apareça um substituto na memória. Confirma, portanto, minha afirmação anterior, em que o surgimento ou não surgimento dos substitutos incorretos na memória não pode ser usado como base para qualquer decisão radical. Entretanto, a grande importância do exemplo de Aliquis reside em outros dois aspectos em que ele difere do caso Signorelli. Nesse último, a reprodução do nome foi perturbada pelo efeito prolongado de uma sequência de pensamentos iniciada e interrompida pouco antes, mas cujo conteúdo não tinha nenhuma relação clara com o novo tema em que se incluía o nome de Signorelli. A contiguidade temporal forneceu a única relação entre o tema recalcado e o tema do nome esquecido. Mas isso bastou para que eles fossem concatenados numa associação externa. Por outro lado, no exemplo de Aliquis, nada indica a existência de um tema assim, recalcado e independente, que tivesse ocupado pouco antes o pensamento consciente e deixado seus ecos numa perturbação. Nesse exemplo, a reprodução foi perturbada em virtude da própria natureza do tema abordado, pela citação, por erguer-se inconscientemente um protesto contra a ideia desejante nela expressa. A situação deve ser interpretada da seguinte maneira:
O falante vinha deplorando o fato de a geração atual de seu povo estar privada de seus plenos direitos. Uma nova geração, professou ele, comedido, haveria de vingar-se dos opressores. Nisso, ele expressara seu desejo de ter descendentes. Nesse momento, intrometeu-se um pensamento contraditório. Você realmente deseja descendentes com tanta necessidade? Isso não é verdade. Quanto não lhe seria embaraçoso receber agora a notícia de que espera descendentes do lugar que você sabe? Não, nada de descendentes, por mais que precisemos deles para a vingança. Essa contradição, então, se afirma exatamente pelos mesmos meios que no exemplo de Schinorelli, estabelecendo uma associação externa entre um dos seus elementos de representação e um dos elementos do desejo repudiado. Dessa vez, de fato, ela o fez de maneira extremamente arbitrária, valendo-se de uma via associativa, indireta, que tem toda a aparência de artificialidade. Uma segunda coincidência essencial entre esse caso e o exemplo de Spinelli está em que a contradição se enraiza em fontes recalcadas e decorre do pensamento que acarretariam um desvio de atenção. Isso quer dizer, oxe, oxe, oxe. Isso eu quero dizer sobre a diferença e a afinidade interna entre esses dois modelos típicos do esquecimento de palavras. Ficamos conhecendo um segundo mecanismo do esquecimento, a perturbação de um pensamento por uma contradição interna proveniente do recalcado. Dentre os dois processos, penso este o mais fácil se entender, e tornaremos a encontrá-lo várias vezes no decorrer dessa discussão. Capítulo 3. Bom, pessoal, o capítulo 3 a gente vai ler na próxima reunião, tá bom? Então, agradeço a participação de todo mundo. Vou parar aqui a gravação.